Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter connosco aqui Pedro Fernandes, Olá. Outro mágico que se junta aqui a nós. Viste-me jogar a bola então. Chamaste-me mágico, já percebi. Exato, já. Nós somos mágicos, mas não é para jogar Não é da bola. bola. E como podem reparar, estamos num cenário novo. Estamos aqui a estrear, não a temporada, porque já estreámos no Thinking Football, mas na RFM, a nossa nova casa. E claro, temos de ter aqui um grande anfitrião, que é o Pedro Fernandes. E antes de começarmos, eu queria fazer aqui um agradecimento especial à nossa grande amiga Dona Joaquina, à Inês Andrade e ao João Pedro Sousa, por nos terem facilitado e proporcionado a oportunidade e a honra de estar aqui na RFM nesta segunda temporada, que eu espero que seja muito boa e que vai ser, claro, se tivermos convidados do nível do Pedro Fernandes. Se mantivermos esta consistência. Não levantes as expectativas das pessoas. Claro que tem que levantar. Mas olha, bem-vindos à minha casa também, à RFM. Quem é a Dona Joaquina? Essa é uma ótima questão. É melhor não começarmos por aí. É que essas duas pessoas eu conheço. Além de ser a fã número 1 do nosso podcast, o que se pode ver pela caixa de comentários de todos os episódios. Ok, tenho que ir ver isso. Está lá sempre. Há de deixar um comentário Mas que idade agradável é que ao tem a Pedro. Dona Joaquina? Isso o Ricardo sabe. Cuidado para ser chamada de dona. Depois nós podemos apresentar, ela é uma amiga próxima. Muito bem, muito bem. E faz uns cozinhados muito bons também. Também. Antes de começarmos com a entrevista em si, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado que eu espero que o Pedro goste. Vamos ver. Olha que estás ao meu lado. Chuta. Boa tarde a todos. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje temos connosco Pedro Ricardo Fernandes, também conhecido por Pacheco. Nascido na maternidade Alfredo da Costa, filho do Sr. António e da Dona Brunilde. Em miúdo era conhecido por escrever nos cadernos mensagens para os colegas e foi expulso algumas vezes da sala por isso mesmo. Verdade. Eram tempos em que imitava alguns sketches do Hermano José, do programa O Tal Canal. Uma forte relação desde muito cedo com os seus avós paternos. Foi o seu avô Arlindo que lhe passou o bichinho pelo Sporting. Exatamente. Quando ouviam juntos os relatos dos jogos e quando iam ao Alvalade também. Ainda ontem reparei que estava com É verdade, veio o Cascola do meu avô Arlindo. com esse nome. O Pedro ainda hoje diz que o seu amor pelo Sporting se deve ao seu avô e quando há um penalti contra o Sporting ainda pede ao avô para o defender. Em miúdo, lembra-se de jogar no Monte da Caparica, com balizas feitas de pedra, até não haver luz. Com 9 anos, jogou nos Salesianos de Lisboa e recebia dos seus avós 2,500 por cada gol que marcava. Acho que foram 3. Grande pesquisa. Acho que foram 4 por acaso. Com 16 anos ainda chegou a ir a treinos de captação do Sporting, mas uma dor terrível nas costas atraiçoou. Desde que, em miúdo, afirma que tinha 2 vidas. A de Lisboa, onde era um miúdo mais introvertido, e a do Algarve, no verão, onde era mais popular e tinha mais sucesso com as miúdas. Uma recordação menos positiva no futebol foi no campeonato interturmas, em que ia jogar com uma camisola de Liverpool, mas depois foi trocar muito rápido. Eram tempos também que ainda tem um grande amigo que era o Otávio, que o protegia muitas vezes. Formou-se em publicidade e marketing, fez teatro universitário no seu grupo A Segunda Circular e trabalhou durante 10 anos nesta área como designer gráfico até ao dia em que o Jaime Fonseca lhe disse que já não fazia sentido porque passava mais tempo nas gravações do que na agência. A carreira televisiva começou na RTP2, nos programas Zapping e Fenómeno, mas a participação no Fenómeno Querer nem foi para o ar e seguiram-se programas icónicos na TV portuguesa como A Revolta dos Pastéis de Nata, Sempre em Pé ou Caia Quem Caia. Na apresentação entre vários programas e formatos, todos nos lembramos do 5 para a meia-noite. Na rádio esteve presente na Antena 3 primeiro e agora na RFM desde 2016, primeiro no Café da Manhã e atualmente no 6pm, para onde irá seguir. Exatamente. Se isto acabar cedo, não é? Ricardo, não vou, olha, fica aqui. Ricardo, tenho só uma coisa. Tens que falar para o microfone. Agora já não temos lapel. No capítulo pessoal tem 2 filhos, o Tomás e o Martim, fruto de uma relação com a sua esposa, a Rita, com quem está junto desde os 16 anos, quando se conheceram na discoteca do 3º milénio, no Algarve, numa festa da espuma. Como sportinguista, um dos títulos que mais o marcou foi o 2000, quando saiu à rua para festejar e não tinha noção que existiam tantos sportinguistas.
e isso impactou bastante o seu sentimento sportinguista. O gol que o mais marcou foi o gol de Marco Caneira ao Inter de Milão, tão inesperado que foi, e como relíquia tem em casa uma camisola do antigo capitão do Sporting, Beto. No desporto, adora as corridas. Quem lhe passou o bichinho foi o seu amigo Manuel Alves, que ia para a porta da sua casa e não saiu de lá até que o Pedro fosse correr. É muito poupado e gosta de consultar o saldo várias vezes por mês. Verdade, eu já fui 2 vezes ao ver a conta. Extremamente organizado e arrumado, não gosta de montanhas russas, gosta muito sim, é de música e também passado pela sua família, já fez vários karaokes com o seu pai e tem um tio que era fadista. Ele tem mania, canta melhor que eu, meu pai. O concerto que mais o marcou foi o de Michael Jackson, em 92 em Alvalade, filme favorito Regresso ao Futuro, e também já fez algumas locuções em filmes infantis. Amigos Imaginários, um Foi o recente último, que eu sim. vi. Também é autor de Gigantes com Pés de Princesa, por exemplo. Foi um livro infantil que o Pedro escreveu, que alerta para o flagelo que se vive nas escolas, do bullying entre as crianças. Na gastronomia gosta de pastéis de nata e não gosta de trufas, gosta de pastéis de bacalhau também. E por último diz que a vida lhe foi pregando algumas rasteiras, mas que não pode ficar à espera que o árbitro apite e marcar a falta, tem que levantar-se e correr. Essa foi bonita, não foi? Atrás Gostaste da dessa bola. frase? Senhoras e senhores, Pedro Fernandes. Muito obrigado, está. pá. Boa introdução. Foi vasculhar imenso em todas as entrevistas que eu já tenho na minha vida. Exato. E à A Wikipédia. pesquisa está sempre. Boa pesquisa, sim, senhor. É. Obrigado, obrigado. Eu estou sempre a dizer que o Ricardo, se quiser uma biografia sua, é só. Ele pode é só dedicar-se a escrever É isso, biografias só de biografias várias de pessoas, pessoas. não é? Sim, Mas sim. normalmente a Wikipédia vai perguntar ao Ricardo. Exato. ligar. Ou até pode. Aqui, não é? Ou temos que criar um almanac de 90 mais 3 dos convidados, também é bom. Muito bom, olha, boa ideia. Mas arrancando e falando até do mais atual possível, foi o jogo de ontem, Sporting AVS, em que o Pedro. AFS, atenção. Porque, mas Futebol SAD. mas dá para os dois, porque é Dá para os AVS dois. Futebol SAD. Mas o responsável da comunicação do AFS esclareceu lá o Botas, o nosso speaker, que devia ser pronunciado AFS. Ok. É Aves Futebol SAD. Peço É o que desculpa. está no escudo do. E está no autocarro. Exato, Eles têm no exato. autocarro impresso. Peço então imensa Está no desculpa. autocarro, Sim, tinham que pagar um dinheiro para fazer outro autocarro. Então, se estiver mal, olha, ficamos com o que está no autocarro, não temos dinheiro para fazer outro. E o Pedro teve a honra de levar a bola. Pá, pois foi, aquilo foi um convite inesperado da BetClick, de quem eu sou embaixador também. Convidaram-me para ir fazer uma visita ao museu. Eu já tinha ido, mas como o meu pai não tinha ido, e ontem fui à bola com o meu pai, levei o meu pai. Começámos com uma visita ao museu e depois íamos ao relevado. E depois pregaram-me aquela partida de ser eu o menino da bola e de ter que levar a bola para o centro do relevado. E eu estava mesmo com alguma vergonha, tipo, mas eu é que vou levar a bola, mas porquê? Eu tenho vergonha, não quero estar ali. Claro, queria estar ali, queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo, não sei, estava um bocadinho envergonhado. E, Até beijaste a bola, não? até beijei a bola, aquele ato irrefletido de beijar uma bola que não sabe onde é que andou, nas mãos de Eu, quem. a esse propósito, queria fazer uma pergunta: é que o Sporting ontem estreou o Guarda na frente, Exatamente. um novo reforço, 19 anos, alto, loiro, corre muito. Jogou a par do Iocas, também um alto loiro, corre muito. Eu acho que Pedro Fernandes foi ver os únicos jogadores que correm tanto como na Liga Mas é engraçado, Portuguesa, depois do Arder marcar o golo, a bola foi substituída. O árbitro não é? Mas mandou em aquela. todos os gols, em todos os gols. Em todos os golos, É mas para porquê? entregar o Guarda a marcador. bola, é. É para entregar o marcador. A sério? Pensava que só ficavam com a bola quando marcavam 3 golos. Se fores ver todos os gols, o árbitro tira a bola de campo. Ah, não fazia ideia. Recolhe para Então era isso, eu achava que a bola tinha ok. ficado furada ou assim. Não. Fazia Portanto, ideia. o Arda tem uma bola que foi beijada por Pedro É Fernandes. verdade, é verdade. E Se outra ele a coisa, beijar agora é como se tivéssemos beijado na boca um ao outro. Que é estranho, que é um bocado e estranho. outra curiosidade que eu tenho é que tiveste no túnel. Agora vou tratar por tu, porque o Zé Sim, já abriu pelo aqui a amor de Deus, exceção. tá. Eu Português. gosto de abrir as assuntos. Tiveste no túnel com o Guiocras. Como é que é o animal, digamos assim, antes de o soltarem? Eles estavam todos muito calmos no túnel. Eu, por acaso, já tenho a sorte de conhecer alguns deles. Já estive com eles noutros eventos, ou eventos de marca, e falamos às vezes nas redes sociais. Não com o Iócaras, acho que ele até, não sei se permite mensagens, mas com alguns deles já os conheço relativamente bem. Mas o ambiente era extremamente calmo. Falei com o árbitro também muito tranquilo. Depois não gostei tanto do árbitro quando andou aquele penalti ao Sporting. Até pensei assim: um gajo tão porreiro e agora faz-me isto. Até me senti um bocadinho mal a chamar-lhe nomes da bancada. Porque há bocadinho estávamos ali a falar como se fôssemos amigos. Eu acho que ele estava no VAR assim, pá, mas eu disse, pá, o Pedro Fernandes. Era um penalti claro, mas enfim. Mas sim, é um ambiente calmo também de concentração já. Nota-se que eles já vão ali muito, muito concentrados e focados no que é que têm que fazer. Mas foi uma experiência muito, muito fixe. Já tinha passado aquele túnel, mas sem os jogadores do Sporting, mas em dia de jogo, e ouvir-se o Bruá lá de cima do estádio de 40 mil pessoas a cantar, e nós ali à espera da ordem para subir as escadas e entrar no relevado, é muito impressionante. Achas que é calmo porque os jogadores da frente fazem assim, olham, o Guiocas vai jogar, deixa estar. Exato, está tranquilo, não é? Pedro Fernandes leva a bola, Para mais era um jogo especial porque homenageou
os bombeiros Verdade. mas os bombeiros, portanto, também E ainda tem aquela essa senhora conotação- que- e aquela senhora Sim, eu tive a oportunidade de relevado. falar com a Dona Maria quando ela ia entrar no relevado. Eu estava naquela plataforma que separa a bancada do relevado, que passa por cima do fosso, não é? E ela vinha a passar, eu estava ali e dei-lhe um abraço, perguntei pronto, como é que as coisas estavam, se estava a conseguir recuperar. Sei que os sportingistas têm feito uma grande onda de solidariedade para com a Dona Maria. Felizmente está a entrar bastante dinheiro na conta e espero que seja o suficiente para ela conseguir reconstruir a casa dela. E foi muito emocionante. E depois aproveitei também para, já falaste nisso, do meu avô Arlindo, que também era bombeiro, e daí fez todo o sentido. Ele veio cá à escola com o nome dele para o desfraldar também lá no início do jogo. Acho que não foi captado pelas imagens da televisão, mas também não era esse o objetivo. E pronto, foi um 2-1. Foi uma noite muito emocionante. Por falar em teu avô, se me permitires, vamos acho que é a tua primeira memória no futebol, que é ir Sim. ao estádio com ele e ele dar-te uma almofada para Pois, para te estar mais confortável. na altura em que eu Ficasse em cima do comecei, jornal, sim, não é? na altura em que eu comecei a ir ao futebol em Alvalade não tínhamos cadeiras, pelo menos naquela bancada, na bancada sul. E então era costume usar-se almofadinhas para nos sentarmos na bancada, porque aquilo era muito rijo e ainda era bastante tempo. E o meu avô levava a almofadinha e quando não levava duas almofadas, dava-me a dele para ser eu a sentar-me e sentava-se em cima do jornal. Principalmente aqueles jornais que diziam mal do Sporting, não é? E que Sporting era esse? Os primeiros Sporting que tu te recordas, qual é que é? Não sei se terá sido esse que vi com o meu avô, mas o primeiro Sporting que eu me recordo de ver jogar em Alvalade é o Sporting de Balakov, de Cadete, de Juskoviak, de Stan Valks, de Leal. Leal, que é de Viseu, curiosamente. É de Viseu. exatamente. Era essa equipa que também já era recheada de ótimos jogadores, mas que nunca ganhou nada. Quer dizer, deve ter ganho algumas taças, mas o campeonato não ganhou. Se ganhar taça de 90 e... Eu sou muito péssimo Sim, sim. com datas e com nomes. Aviso já. Que é o único título ali daquela equipa do Sousa Sintra, Exatamente. daquela grande equipa. Sapinto, que dá Sim, muito sim. também. Sapinto, exatamente. Domingues também tá aí. E por falar nisso, eu não sei se tu sabes qual é que foi o primeiro jogo na era pós-Pedro Fernandes, ou seja, o primeiro jogo após o teu nascimento. Epá. Nunca tiveste curiosidade? Não, por acaso nunca fui pesquisar Pronto, isso. então Então conta-me lá. conta-me lá. Exato, foi no dia 21 de outubro de 1978, um Sporting 2, Académico de Viseu 0. Estás a ver, começámos logo a Exato. ganhar. Tem uma Exato. ligação connosco. Que tem uma ligação Viseu. connosco, somos de Viseu. E mesmo assim convidaram. Sobretudo por isso. Portanto, Quem é que aqui- marcou os golos? quem marcou o golo foi Paulo Menezes e Manuel Costa. Nunca ouvi falar. Mas era uma equipa onde Nem estava de outro. Manuel Fernandes, Isso está bem. já estava nessa equipa, Augusto Inácio, que também já foi nosso convidado. Portanto, era uma equipa do Sporting e fiquei em terceiro nesse ano. Portanto, Já agora falaste de Manuel Fernandes, eu vi que tu colocaste um post há pouco tempo quando o Manuel capitão faleceu. partiu. E tinhas relação com ele, lembras-te de ver jogar? Não me lembro de o ver jogar. Consegui passar algum tempo com ele, em algumas viagens que o Sporting também fez para o estrangeiro, e era uma pessoa porque eu tinha, e os Sportingistas todos tinham, e ainda tem, um carinho muito, muito especial. E eu vi-o também, como o meu avô também morreu muito cedo, eu vi-o quase ali como um avô do Sporting também, e tinha um carinho muito especial por ele, e acho que toda a gente tinha, e pronto, ficámos muito tristes por vê-lo partir. Partiu vendo o Sporting campeão. Foi o menos mau dessa partida. e é uma lenda, Sim, obviamente, é uma do lenda. Sporting, das grandes lendas do E Sporting. o 9 ficou bem entregue ao Joker é verdade. também. O Pedro, tu disseste há pouco tempo, há algum tempo, mas que para ti e para os teus filhos, que são ambos sportinguistas, o Sporting é como um membro da família, que vocês gostam e que vocês não querem ver partir, e que, portanto, também para vocês nunca irá morrer, porque é um membro da família que vocês amam muito. O teu amor pelo Sporting nasceu a partir do teu avô, já disseste, mas Sim. que impacto é que tem na tua vida? Ou seja, o que é que uma derrota do Sporting faz à tua semana? Olha, O que é que uma vitória faz sim, ao teu dia? já tive fases da minha vida em que uma derrota do Sporting me mandava mesmo abaixo. Aquilo dava cabo do meu fim de semana. Aliás, a semana até vir o próximo jogo, que não fosse uma vitória, aquilo, não sei, eu ficava mal disposto e era uma péssima companhia. Depois desliguei-me um bocadinho. Houve assim uma altura da minha vida em que não liguei assim tanto ao futebol, não sei bem dizer porquê, apesar de seguir sempre os jogos do Sporting. Quer dizer, eu liguei na mesma sempre ao futebol. Já não me deixava ir abalar tanto pelas derrotas, se calhar por me ter habituado. Olha, mais uma, não é? Felizmente hoje o Sporting respira saúde, e voltámos a vibrar todos, sei lá, como antigamente, não é? O Sporting está forte, está presente nas discussões de todos os títulos, e isso é muito bom, não é? E acho que também traz mais gente ao estádio e traz mais gente a gostar do Sporting, em Portugal e no estrangeiro.
Vê-se muito agora o turismo de futebol, não é? Ontem agradecemos aqui os bilhetes que nos foram oferecidos pelos nossos patrocinadores. Fui ao estádio e muita gente estrangeira, dinamarqueses, holandeses, Sim, pois, e depois espanhóis nas filas. Vi muito estrangeiro. Normalmente as nacionalidades são onde há jogadores também nos Exato. clubes, não é? Sim. Aliás, vêm sempre bandeiras da Suécia em Alvalade. É verdade. E capacetes de viking. Exato. Sabe os vikings nunca terem usado cordas nos capacetes. E ontem foi o primeiro golo da história do Sport, e não sei se não é do futebol português, a ser completamente feito por nórdicos. A sério? O primeiro golo que é Hjulmand, Gyökeres e Ard. E foi na baliza norte. Exatamente. Ok. Mas estavas a falar há pouco de haver mais sportinguistas contentes. Não sei se há mais alimentar- sportinguistas. Alimentar gerações, e dizias que. Eu vi uma entrevista tua que tu dizias que nós, os sportinguistas, temos de ter especial cuidado a passar o sportinguismo, porque nós não podemos dar mesmo margem para que não. Não, é verdade. Eu acho que os miúdos deixam-se influenciar muito nas escolas, não é? Às vezes têm pais de um clube, mas acabam por enverdar por outro, porque os amigos são de outro clube que ganha mais, e acho que é muito mais fácil seres do clube que ganha do que seres de um clube que não ganha com tanta regularidade. E então eu acho que quem é sportinguista tem que ter muito mais cuidado, tem que estar mais atento, não é? Para que os seus filhos não descarrilem para outro clube, porque lá está, essas influências numa idade em que estamos a construir-nos, não é? Em que somos jovens e estamos a formar o caráter, podemos ser facilmente influenciados por outros clubes que tenham uma onda de vitórias maior. Acho que hoje é mais fácil ser do Sporting, se calhar está a acontecer isso hoje, agora aos outros clubes, tipo, tenho que ter cuidado, porque nós aqui somos todos do Benfica e o meu puto já cresce do Sporting, que o Sporting está a ganhar. Mas eu acho que é um legado que se passa, eu acho que é muito mais giro. É aquela história do. Sim, aquela história do deixar os miúdos escolher, para mim não. É logo ao nascimento. É logo ao nascimento. Um cartãozinho de sócio. Eu tenho um colega que é um benfiquista ferranho que pôs o filho a jogar nas escolas do Benfica e ele recusa-se a usar o equipamento do Benfica. Estás a ver? Diz que é do Sporting posto do Ruben Amorim. É um efeito. É isso? É o efeito Ruben Amorim. E há outra coisa que eu acho é que o número, devíamos ver depois mais para a frente na estatística, o nome, quantos Vítores vão começar a nascer em Portugal. Exato. E Rubens. E com capa. Vítores com capa. Sim. Não vão ser loiros, certamente. Também há. Sim, mas menos do que. Tipo, olha, Gyökeres é que não dá. Pronto, apanha Gonçalves. Pote também é chato se chamar Pote ao filho. Mas há bocado estávamos a falar de. Eu falei um bocadinho na introdução e gostava também de perceber. Isto de chegar à frente, acabaste Ricardo. Já estou. Isso é muito localizado este micro. Estavas a falar, vi uma entrevista tua a falares do Campeonato 2000. Uhum. Para ti foi muito impactante. Tu eras relativamente novo ainda, tinhas 20. Ainda sou, então conversa é essa. Gostaste relativamente. Tinha 22 anos, acho. E como é que foi viver esse campeonato? Tu disseste que não sabias que havia tanto Sporting. Sim, daquele dia depois saiu toda a gente à rua, não é? Aquilo foi incrível. Eu realmente senti essa onda e de olhar para o lado e tipo, mas afinal somos assim tantos. Porque eu acho que naquele dia para mim caiu o mito dos 6 milhões. Não é? Porque manda-se muito para o ar, tipo, somos 6 milhões. Eu acho que naquele dia para mim caiu esse mito. Acho que no Sporting somos muito mais, não somos mais de 6 milhões, atenção, não estou a dizer que somos mais de 6 milhões, mas não somos só aqueles 2 ou 3 que queriam fazer acreditar que nós éramos. Acho que somos mesmo muito mais. E pronto, e aquilo teve um impacto tremendo em mim, e lá está, ainda era mais novo, era miúdo, e festejar com aquela gente toda nas ruas foi muito bom, foi muito impactante e deu-me força para continuar, não é? Não que eu alguma vez fosse desistir do Sporting, mas acho que aquilo dá-nos uma força redobrada e depois de um jejum de 18 anos. Eu acho que é a estreia do Marquês. Eu acho que fui. Lá está, as minhas memórias são muito. Lembro-me da praça do município, de ter estado na praça do município, do Marquês, não sei se fui na noite, lá está. Não sei se fui nessa noite ou se só consegui depois ir no dia seguinte na praça do município. Já não me lembro. Já não tenho memória disso. Não tenho acesso se o Marquês se estreia em 2000 ou em 2002. Mas foi o Sporting que começou com o Marquês, sim. Que o estreia. Tenho ideia. Aliás, devia ter ficado só com o exclusivo, não é? Mas depois há quem não possa ver nada. Mas depois tu não foste em 21, já não foste ao Marquês, só foste agora na última. Em 21 não fui, sabes porquê? Porque já tenho filhos. Tenho filhos com idade escolar. Quer fazer teste no dia a seguir? Não, sim, acho que sim. E nós saímos de carro, ainda fomos aos meus sogros, festejar com os meus sogros. O meu sogro também é sportinguista e a minha sogra também. E depois, quando íamos para o Marquês de carro, um dos meus miúdos adormeceu no carro.
E o outro tinha teste. E eu assim, não posso fazer isto aos miúdos. Tive muita pena. Ainda por cima foi na época do Covid, não é? Sim. Exato. Portanto, não sabíamos também que tipo de cuidados é que precisaríamos tomar, ou que tipo de condicionantes é que íamos ter nos festejos, e pensámos que era melhor ir para casa, mas tive mesmo muita pena de não ir. Mas desforrei-me agora no último ano. Levei o meu filho mais velho já, que queria muito ir, e também tinha escola no dia a seguir, mas não quisemos saber e ficámos lá para aí até às 2, 3 da manhã. E eu também sei que tu, em 2001, 2002, trouxeste uma recordação do estádio. Não sei se foi 2001, foi 2001, porque do que eu vi, porque tu referes, tu não tinhas bem a certeza. no último jogo de Alvalade, não é? Porque Alvalade é demolido, o antigo estádio, que faz mais sentido que seja em 2002. Talvez, pois, é isso, como eu te disse, eu sou muito mau em datas. Eu sei que estava no último jogo em Alvalade e que houve uma grande invasão de campo, e eu também invadi o campo, e trouxe um bocadinho do relevado do estádio de Alvalade, do velhinho de Alvalade. Mas depois não tomei bem conta daquilo acabou por apodrecer. E Devias ter trazido uma cadeira. foi o que eu disse na altura, é que havia muita gente a levar cadeiras, e eu, não, vou levar é o relevado, estúpido, muito estúpido. O plástico dura para sempre, não é? Exato. E então não levei uma cadeira com muita pena minha, e pronto, e agora não tenho recordação nenhuma do estádio de Alvalade. Mas pronto, agora também entras em campo com a bola, portanto. Pois é, mas não pude ficar com ela. isso. Mas já tenho boas recordações. Lá está, tenho uma camisola do Beto, como vocês disseram. Tenho uma do Adam também agora desta equipa, assinada por todos os jogadores campeões na última temporada. E tenho uma também da outra temporada do Covid, que fomos campeões, que me foi dada pelo Frederico Varandas. Portanto, vou colecionando algumas camisolas lá em casa e estão emolduradas na parede para ninguém usar. Tu, Adam, chegaste a dizer que sempre que ele precisar de arroz, sal ou alface, ele pode contar contigo. Agora ele já mora longe, não é? Mas ele Mas morava na mesma zona que eu morava. Chegámos a combinar umas churrascadas que nunca chegaram a acontecer, porque ele se foi embora mais cedo do que ao previsto. Mas tive muita pena. Era um ótimo guarda-redes e uma excelente pessoa. E acho que os sportinguistas devem ter ficado com saudades dele. E do Coates também. E do Coates também, sim. próxima. No Coates não tinha assim tão próxima, apesar de ele morar até mais perto de mim do que o Adam. Mas sim, às vezes trocávamos algumas mensagens, mas pouco mais do que isso. E há algum jogador do Sporting com quem tinhas alguma proximidade? E como é que essa proximidade também se dá? Sim, exatamente. Como é que isso surge? Lá está, o de ir tantas vezes ao estádio, o de às vezes estar com eles em eventos patrocinados por marcas que temos em comum, não é? Acabamos por nos encontrar algumas vezes e depois acabo por ficar com algumas peças que tenho umas botas também assinadas pelo Pote, por exemplo, e acabamos por ir colecionando essas relíquias e depois trocamos mensagens mais nas redes sociais, não é? Acaba por se estabelecer essa relação pelas redes sociais, também permite esta aproximação e quando estou no estádio aproveito para falar um bocadinho com eles. E nas viagens também do Sporting ao estrangeiro, também há sempre momentos em que conseguimos conversar com eles, isso é ótimo. Pedro, falaste há pouquinho do Frederico Varandas, até te ofereceu uma camisola. E era a última, ele não tinha mais nenhuma. Sim. Mas eu sei que um dos Varandas preferidos teus é o Sushi Almada, não é? O Sushi. Isso já não existe? Já não existe. Já não existe. Mas Era. Um prémio, em certa altura recebeu um prémio de melhor restaurante. Sim, é verdade. O Pedro chegou a levar lá o Bruno E eu sei que Carvalho, foste lá com o Bruno Carvalho. Verdade, é verdade. Portanto, eu ia-te perguntar com quem é que se almoça melhor, com o Bruno Carvalho ou com o Frederico Varandas? Olha, nunca almocei com o Frederico Varandas, mas na altura voltemos de almoço e jantares com o Bruno Carvalho. E o que é que, entre os dois estilos de presidente, o que é que achas? Quais são as principais diferenças entre estes dois personalidades Sim, eu acho que o Bruno teve muito bem no primeiro mandato e acho que os sportinguistas acreditavam que ele pudesse ser um presidente para muitos anos. Depois, infelizmente, acho que não correu assim tão bem nos anos que vieram a seguir. E eu acho que o Frederico Varandas está a fazer um ótimo trabalho. E eu acho que às vezes não é preciso estar-se tanto debaixo dos holofotes, não é preciso falar tanto. Acho que o Presidente tem mais que trabalhar e falar menos. Exato. E acho que é o que o Frederico Varandas tem feito e tem feito muito bem. E até um bocado ao contrário do Bruno Carvalho, porque o primeiro mandato do Frederico Varandas não é tão bom, ou pelo menos os primeiros anos. Também há uma reconstrução, mas se bem que o próprio Bruno Carvalho também teve que reconstruir o Sporting. Mas, ou seja, aqui acho que o papel de Ruben Amorim nesta reconstrução do Sporting. Qual é o papel de Ruben? Eu acho que nós nunca saberemos como é que seria este reinado de Frederico Varandas sem o Ruben Amorim, não é? Mas felizmente que houve esta conjugação de fatores e de pessoas juntas no mesmo tempo e deu esta combinação incrível que hoje fazem do Sporting, como disse há pouco, um clube mais forte e mais presente nas decisões finais até ao fim. E por isso temos que estar contentes com o que nos aconteceu, com isto que nos caiu do céu e esperar que a equipa se mantenha. Para o Hugo Viana. Sim, o Hugo Viana, que o Ruben Amorim faz sempre questão de falar no Hugo Viana e no trabalho que eles fazem e todo o scouting. O Ruben, nisso, acho que trouxe realmente aqui uma frescura no discurso no futebol português,
do não puxar sempre os créditos só para si e distribuí-los sempre por toda a equipa que trabalha com ele. E acho que isso é muito importante de se fazer, não é? Sim, sim. Que é muito fácil nas vitórias puxarmos a luz toda só para nós e dizermos que foi tudo só por causa do nosso trabalho. Mas não, há sempre uma equipa que está ali por trás e lá está. E depois é nos bons e nos maus momentos. Sim. As vitórias são de todos, as derrotas também são de todos. Esse egocentrismo sentiu-se mais, até porque eu diria que na 2005 a 2015 a grande figura do futebol português é Jorge Jesus, que é uma pessoa por si só mais Sim. narcisista. E eu acho que nota-se também essa grande diferença do Ruben, porque vinhamos de uma, Sim, a diferença de uma é geração abismal. mais marcada por esse egos, não é? narcisismo, por esses egos, por puxar sempre para si. E eu acho até que os clubes estão a ir todos um bocado É atrás isso, disso. eu ia O falar Vítor disso. Bruno é um exemplo disso. O Laje já era, mas também apareceu há pouco tempo e agora retoma. Portanto, eu acho que os clubes também estão a ir de... E a própria presidência dos clubes num sentido a mais... frescura na presidência. Sim, ou seja, não, os presidentes sinto que não puxam tanto para si os holofotes. Tivemos aí um período em que tínhamos Pinta Costa, Bruno Carvalho e Luís Filipe Vieira, que pronto, eram figuras mais presentes na... Era um futebol mais presidencialista, não era? Exato. Na altura. Agora é um futebol mais de... Agora é mais parlamentar. Agora é um futebol mais de SADs e de direções, não é? E de Sim, estruturas do que propriamente de presidentes. E acho que é salutar isso acontecer. Sim. E é bom que se dê protagonismo a quem o merece ou a quem é devido no Não futebol. que os presidentes não tenham esse mérito também, Sim. como é óbvio, não é? Mas o futebol não- em campo é aquela velha questão, não é? E o clube não é só o presidente. Eu acho que é curioso que antes, pelo menos eu era miúdo, mas do que me recordava, não se falava no diretor desportivo, nem no vice-presidente da SAD, Nem diretores de nem se falava no comunicação. diretor financeiro, nem se falava no diretor técnico. Agora toda a gente é uma personagem, não é? Toda a gente tem o seu Não, papel e eu acho que hoje na estrutura. já consegues fazer carreira no futebol sem estar debaixo da asa do presidente da A, B ou C. Claro. Há uma estrutura, o presidente muda, mas a estrutura até se pode manter. Sim. Desde que sejas bom profissional. Claro. Tu até podes nem ser daquele clube, mas és um gestor que tem uma carreira, ou és um diretor de comunicação. E acho que podes seguir carreira no futebol com várias direções. Podes estar 20 anos a trabalhar no Sporting e os presidentes irem passando e tu manteste lá porque és um bom profissional naquilo que fazes. E o futebol evoluiu até um bocadinho ao contrário da rádio, porque o locutor agora domina tudo, domina até as câmaras, se for preciso, nos outros estúdios que nós Sim, já lá é verdade. tivemos. Mas no futebol agora há toda uma estrutura, há um conceito de projeto, que é uma coisa que se fala cada vez mais, e o Sporting é um exemplo disso. Há uma continuidade de várias pessoas, e como tu referiste há bocado, o Ruben faz sempre questão de dizer que antigamente era havia este conceito de treinador ser o manager, ele controla tudo, tem logo impacto nas transferências, tem impacto agora não, temos preparadores físicos, analistas de dados, temos Cientistas desportivos. E eles quase que são obrigados a confiar nessas pessoas, porque essas pessoas é que têm os dados todos, não é? Ele próprio agora disse que o Yulman não tinha sido a sua primeira escolha, mas a equipa de scouting apontou-lhe que aquela era a solução e ele acreditou, ok, esse é o vosso trabalho, não é o meu, eu vou acreditar que o Yulman é a melhor opção. E ele hoje diz que não se arrepende e que está muito contente por ter acreditado naquela equipa. E se calhar o acertar uma vez, duas, três, acaba por também dar cada vez mais confiança a essa equipa para trabalhar e ele próprio estar mais relaxado até dessas opções. Ele define o perfil do jogador que quer. Aquelas pessoas vão tratar de encontrar a pessoa para encaixar nesse perfil. Eu não tenho que preocupar com isso. E acho que até houve também um certo trauma com aquela época em que saiu o Mateus Nunes. A época antes, Sim. em que o Sporting até reage ao mercado de uma forma muito diferente de agora. Ou seja, Não é? vende primeiro o Tabata, depois vai buscar o Arthur Gomes, que era um jogador na mesma linha, mas inferior. Vende o Mateus Nunes, vai buscar o Sotiris. Os jogadores depois não pegaram, o Rochinha, o Sotiris, o Arthur Gomes. E agora parece-me que o Sporting está muito mais incisivo no mercado. Ou seja, há muito mais. E isso mostra confiança no scouting, porque o Sporting prefere gastar mais num só jogador. Mas isso sempre foi o que fez sentido, não é? Porque gastava-se muito dinheiro em muitos jogadores quando tens uma formação incrível. Exato. Portanto, eu acho que o segredo acaba por ser mesmo esse, que era um segredo que já estava à vista de toda a gente Mas há muito tempo, não é? Mas o futebol não era muito por aí. Pois e no não. português não, era caminhões. E sempre ouvimos dizer, não, mas o futebol português tem que viver da formação porque não temos dinheiro para grandes contratações. Todos os anos Dizia a mesma coisa, mas não se fazia nada. Exato. E acho que o Sporting... Sobretudo em alturas de crise que se vê Sim, os clubes claro. a apostar na Claro. formação. Mas eu acho que o Couto vai trazer aqui umas pérolazinhas de jogadores que não funcionaram propriamente. Sim, Ah, já sim? temos um jogo partido que é bocado. Temos Para ver se te lembras. Mas já com a memória tu dizes que é muito boa. É péssima, a minha memória é péssima. Quem nos contou isso Mas enganou. por falar em transferência, antes de passarmos aqui às dinâmicas que o Couto traz para nós, eu lembro de uma transferência bastante polémica, que foi a do João Mário do Sporting para o Benfica. Foi vais do falar Inter do para o meu Benfica. post sobre E isso. eu lembro agora vimos o teu post quando fui fazer a pesquisa para este episódio, mas já tinha visto na altura. Eu logo ali a quente via
E tu dizes que és um eterno, que és um romântico sonhador e que nunca trarias o teu. Não foi em crítica, mas foi. Sim, um sim, tom sim, de sim. espanto mais do sim, que foi crítica. um bocadinho de espanto que o Sporting acabou por lançar a carreira do E tu João dizes que Mário. tu nunca trarias o teu amor, nunca irias jogar para um rival, mas agora mais a frio, achas que. Ou seja, ainda tens esta dimensão de alguma traição ou de algum espanto, ou achas que um jogador profissional é um jogador profissional e Não, eu acho que vai para a empresa A, para a empresa B? eu acho que esta mudança de clubes, ainda para mais entre clubes rivais, aliás, nós temos visto que é cada vez mais normal acontecer, não é? E eu nessa altura, lá está, eu não critico um jogador por fazer isso. Eu simplesmente, em termos de visão romântica do que é o futebol, isso não tem cabimento no meu pensamento, percebes? Agora, eu percebo perfeitamente, ofereceram-lhe mais X para ir para o Benfica e ele foi, como é óbvio. Agora, eu também não podia ser hipócrita ao ponto de dizer que aquilo não me tinha tocado e que não tinha ficado magoado com aquilo. Foi só isso que eu apontei nessa altura. Mas de jeito toda a sorte do mundo, menos contra o Sporting, como é óbvio, não é? Pode dizer, como o Costa tinha dito uma vez sobre o João Moutinho, desejo que não se lesione. Mas eu até acho que isto foi uma coisa que a forma como o mercado evoluiu ao longo dos anos foi. Porque até aos anos 90 era muito comum, até porque as transferências internacionais eram muito raras, era muito comum haver essas trocas. Aliás, uma das figuras mais consensuais do futebol português, sim, ia dizer Paulo Futre, que jogou nos três, e é uma das figuras mais Mas é mais polémico também. Sim, mas é carinhado por toda. Sai direto de Porto para Sim, Sporting, o Bota sai direto. Paulo Sim. Sousa, mas o Paulo Sousa acaba por ter. Sousa e Pacheco, acaba- Sim, sim. E é na época dos roubos mesmo, não é? Vamos lá roubar aqueles. E o Rui Costa também teve para isso, pá, alegadamente. Sim, Foi uma sim, sim. pena. Se calhar hoje não seria presidente do Benfica. Se calhar era Não, do Sporting. provavelmente não. Mas, não. mas há aqui uma coisa que eu tenho que mostrar e vou pedir ao Zé para te mostrar, porque é assim, tu referiste que nunca estarias por outro clube, mas eu fui buscar um sketch da Revolução dos Pastéis de Nata em que Pedro Fernandes é treinador do Benfica. Mas cara, era para gozar com o Benfica, atenção. Não. Mas sabes o que é que eu acho melhor? É que tu foste para treinador porque os outros teus colegas daquele sketch estão todos com camisolas do Benfica. Tu és o único que não estás. Mas vamos rever, que é muito giro ver Pedro Fernandes a treinador. Já me lembro disso. Bora lá! Passa a bola, pá, nos flancos, cruza, pá! Sou treinador muito Jesus. Era a moda nessa altura, não? Ser pai de 2008. Mas tu referiste isso e isso tem muita razão de ser. Eu provavelmente escolhi ser o treinador para não ter que vestir a Recusaste. camisola do Eu não viste a Benfica. camisola. Isso era a volta dos Pastéis de Nata, era uma rubrica que nós tínhamos que era a nata dos provérbios, não era? Exato. Por outro lado, usaste o bigode do Tony. Pá. Exato. Qual é que era esse provérbio? Já não me lembro. É nem 8 nem 80. nem 8 nem 80. Acaba com um plano que é os jogadores que tu. Porque isto aqui tu não metes. O jogador que estava pior é o que tu metes a jogar. Pois Vai. é, E depois os outros é o 8 e 8. exatamente. Sendo Era que, sempre a explicação dos provérbios, mas era a explicação mais estúpida de sempre. sendo que a Revolução dos Pastéis de Nata era para ser. A revolta era para ser o segredo da alheira. Estive a ver. Exatamente, era o nome provisório. Queriam-nos convencer a usar esse nome do programa, mas ninguém gostava do nome a não ser o produtor espanhol. Que devia gostar muito de alheiras, provavelmente. É isso, é que ainda por cima pastel de nata é pastel de nata. Quem está a entrar é o Miguel Rocha, que acabou por apresentar o 5 para a meia-noite também. Exatamente. Durante uma temporada. É. Última temporada. Antes do Gilmário. Sim. Tu no 5 para a meia-noite conseguias trazer. Eu vi que entrevistaste várias pessoas relacionadas com o Sporting. Era algo que era um critério que tu aplicavas? Não, por acaso quem foi? O Paulo Fernando Mendes também, que já passou por Não, mas aqui. Paulo- Sim, o próprio Beto também, não foi? Beto. Sim, O Fernando Mendes, o apresentador, que também é Sporting. sim, também é sim, verdade. sim. Não era um critério, era por acaso. Mas eras tu que fazias essa Sim, pesquisa nós ou era fazíamos a- sempre, nós éramos 5 apresentadores, não é? Um por cada dia de semana. E nós íamos enviando listas de convidados que gostaríamos de receber no programa. É como nós. E depois só que nós éramos 5 e andávamos a disputar os convidados. não é? Ah. E então aquilo depois ia um bocadinho ao pelo dia da semana em que o convidado preferia ir, ou no dia da semana em que o convidado podia ir. Portanto, depois isto andava um bocadinho ao sabor do que se conseguia fazer com as agendas de toda a gente. E pregando por aí, eu gostava de saber quem é que são as personagens do futebol que tu mais gostarias de ter entrevistado. O José Mourinho, por exemplo, acho Exato, que teria dado tentaram- uma boa entrevista. Tentámos, mas não chegámos a conseguir. Nem em 2005, nem depois, Não, nem nunca depois conseguimos, por nunca cima. conseguimos. E além de José Mourinho, assim mais alguém, mais alguma. Eu acho que o Jorge Jesus também daria uma entrevista muito engraçada. O Cristiano já conseguiste falar alguma. Eu sei que O Cristiano- personalmente acho que ainda não, O mas Cristiano, estive quase a conseguir falar com ele quando fazia o Caia Quem Caia na TVI, o CQC. E então foi na inauguração da Fisio Gaspar.
da clínica, em que ele foi convidado na altura, isto foi há muito tempo, estamos a falar de 2009, Sim. e ele estava lá nessa inauguração, só que ele já conhecia o programa, e então eu chamei-o, eu estava com aquele fato preto e com os óculos escuros, e eu chamei Cristiano, e ele olhou para mim e fez assim, não, que eu já vos conheço. Portanto, foi o mais perto que eu tive de conseguir entrevistar o Cristiano Ronaldo. Depois tive algum tempo com a Dona Dolores, numas gravações na Madeira, e foi muito divertido conhecer a casa do Cristiano e a casa onde eles vivem, e as catacumbas, a cave que ele tem para receber os amigos na Madeira, mas não me cruzei com ele. Do CQC, a Joana Cruz também fazia parte. Sim, fazia. Cruzamos com ela. E entristece-te que o Ronaldo não tenha terminado a carreira no Sporting. Não se sabe ainda, mas ele já pôs de parte essa. Pá, pois nós pelo não menos temos 200 publicamente. milhões para lhe dar, pá. Mas ele é que podia dar 200 milhões ao Sporting se viesse para o Sporting. Aliás, agora falou-se de entrada do investidor privado no Sporting, de vender-se uma minoria da SAD. Quem sabe não teremos essa surpresa. Sim, Pode entrar de outra forma, não é? Sim. O próprio patrocinador das camisolas do Sporting. Acho que vai mudar, não é? Pois, vai mudar, mas até era o mesmo do Ronaldo. Até Pois. Na altura até se falava que podia ser assim uma forma do Ronaldo vir dar uma Sim, perninha. Tem o nome da academia também, penso eu. Sim, E o nome de uma porta também, a porta 7. do exato. estádio. Agora foram mudadas as portas. E temos sim. um equipamento também alusivo ao CR7, não é? E à inauguração, e ao agora dia de vão inauguração do ter o estádio. Agora é uma homenagem ao Luís Figo e ao CR. Eu acho que é aos dois sets. Com o sete, É aos dois sets. Até porque não há muitos mais sets. No Sporting tem essa, Pois. digamos, ficou amaldiçoado, maldição. não é? Tens o Boginov, tens o Jeff. grande. O Nicolai. Bem. Excelente Vamos sete. lá. Tivemos o Nicolai, é verdade. Mas é um número que nunca Respeitar esses nunca jogadores jurou do muito. Sporting. Ismailov também. Tabata. Ismailov, foi um bom número 7, Ismailov. Exatamente. Até decidir que não queria jogar assim. Pois. Queria- Os poucos jogos que jogou foi o um bom. Domingos, paciência, que já foi também nosso convidado. Felizmente, eu lembro deles chegar a dizer: o Ismailov é mesmo mau profissional. A sério? Eu lembro Assim, ele fez disse essa isso no revelação. Grande Diário ou Sim. no Trio de Ataque. Foi num desses Ah, não programas fazia ideia. da RTP, agora da RTP3. Mas não chegou a jogar no Porto. Exatamente. Foi, não foi? Depois vai ao Exato. Porto. Ele e o Lietzen, Vê lá, tão só marcante Ele que e ele o foi. Lietzen. Tão marcantes que eles foram no Porto. O Lietzen faz a assistência. Pois faz, é verdade. Tem essa. Tem essa, é verdade. Os benfiquistas adoram, não é? É, E o eu Luizão pesadelo. então adora. Exato. E dentro aqui do Sporting, e já falámos aqui muitas vezes do Vítor, e nós vamos ter aqui outro convidado que é o Mário Jardel. Vê-los como dois dos melhores pontas de lança que tu viste no Sporting. Que lugar é que o Vítor ocupa neste momento dos melhores pontas de lança de sempre do futebol português? Ou pelo menos num passado mais. Eu acho que o Vítor, o caminho que está a fazer, para já está na história do Sporting, não é? E do futebol português. A confirmar-se este início de época ao longo de toda a época, eu acho que ele vai claramente marcar uma era no futebol português. Espero que o consigamos manter por muito tempo. Espero que aquela cláusula de rescisão seja suficiente para o manter. Em janeiro, pelo menos, não está válida. A sério, isso é verdade. Acho que é isso possível. Acho que é possível isso. Não está válido. Ou seja, só é válida no verão. ele só pode sair no verão, então. Ou seja, Não, pode sair, mas aí é o Sporting que decide. Ok. E o jogador. Mas E isso é o assim, sim, é, em isso última é oficial. Ou seja, no inverno não pode vir ninguém para bater os 100 milhões e obrigá-lo a sair. Pode bater Só 100 se o milhões Sporting e o quiser. Sporting aceitar, Já, sim. já com o mas Porro foi mas assim, não é por obrigado. exemplo, o Porro foi por 47,5 e não por 45 para o Tottenham. Ok. Sim. E Marcos Edwards, e com uma porcentagem do exato, passo exato. do Marcos Edwards. Mas sim, eu acho que o Gyökeres já se pode dizer que é um dos melhores pontas de lança de sempre do Sporting e do futebol português. Não, acho Qual é o que- teu acho top que é 5 inegável. assim, de E pontas de lança que viste jogar? ultrapassou o Jardel no início. Está lá Sim, é agora a verdade, ver. 9 contra 8 Nove, gols, não início- foi? início de- Também já tinha visto isso. Qual é o meu top? Bem, então temos que ter top 5. Top 5. Bem, se calhar vou meter o Gyökeres já em primeiro, não é? Ok. Para despachar isto. Deve estar mais recente. Exato. Depois difícil, hein? Depois temos Jardel, não é? Temos Acosta, temos Lietzen e assim falta-me um quinto, não é? Volkswagen. Eu gostava muito do Volkswagen, Fez mas ele não grande marcou época, assim grande tantos golos, para não. Mas para o top Faz, cinco. faz 23 golos na Top primeira cinco, não época. sei se- mas é um. Base Dost. Base Dost, sim, Base Dost. Slimani também. Slimani, afinal há muitos, estás a ver? Se calhar metia o Slimani antes do Base Dost, não sei. Então é Vítor Mas Gyökeres. depois há os simpáticos, eu também gosto dos simpáticos. Gosto de um Alberto Postiga. bom Montero. Olha, O Montero, o Montero tinha os filhos na mesma escola dos meus. E esse sim falava com ele algumas vezes também. e é um jogador que gosta muito do Sporting, Sim, manifesta sim, sempre sim. muito. E os próprios adeptos também têm muito carinho pelo Monteiro. Sim, é verdade. Foi um tipo muito fixe. Passou por lá. E um bom avançado. Sim, também foi bom. Ele marca logo um póquer. É um póquer na estreia. A abrir contra o Aroca. Contra o logo. Aroca. E E depois depois há vocês se lembram. aquela final da taça. E a final da Pois, taça claro, contra o aquela Braga. final da taça, Contra o sim, Braga. contra o Braga, sim, sim. Não sei, não faço ideia, estou só a repetir o que Leva vocês o dizem.
Vai a prolongamento e ganhou nos penaltis, não é? Foi, Só para acabar. exatamente, Contra exatamente. o Conceição. Conceição. Sim, e pegando por aí até posso fazer outra pergunta, que é qual é... Agora vais ter que puxar pela memória, porque eu queria te perguntar qual é que é o jogo mais marcante sempre, portanto, de que tu viste o Sporting. Qual é o jogo? Que eu vi Qual é o primeiro que está a passar na cabeça? o 7-1, mas eu não estava lá. Eu estava Pois. na escola. Ok. Mas iam-me dizendo que aquilo estava a acontecer. É isso. Eu criei uma falsa memória, que acho que os meus pais já me fizeram ver que era falsa, de que teria sido o dia da minha primeira comunhão. Em que eu estava, a primeira comunhão foi feita na escola, que a minha escola era uma escola de freiras e tinha uma capela, e foi lá a primeira comunhão. E eu não sei porquê, eu criei esta memória de que eu estava na primeira comunhão, na escola, e que me iam dizendo: o Sporting já marcou mais um, o Sporting já marcou mais outro. E foi o 7-1. Mas depois vieram dizer que não, que já fui pesquisar e que aquilo não calhava certo no dia da minha primeira comunhão. Portanto, eu não sei onde é que eu estava nesse dia. Teria sido a primeira comunhão mais divertida que É algum pá, de sim, nós era já incrível. assistiu. Mas pronto, esse jogo tem essa memória. Falsa, é verdade, mas é uma ótima memória. Perdão, já E que tenhas visto ao vivo? Ao vivo, pá, pelos maus motivos, a final da Taça Taça UEFA. UEFA. Quer dizer Liga Europa, mas era Taça UEFA ainda. CSKA. Que estava no estádio, primeira parte incrível, gol do Rogério, número 2. E depois o Wagner E Love o problema decidiu. foi que nós começámos a beber espumante ao intervalo. Eu acho que nós comemorámos antes do tempo e aquilo deu azar. Acho que foi a primeira vez que assisti a um jogo num camarote no estádio de Alvalade e estávamos muito divertidos. E, enfim, depois foi o que foi, não é? É o Wagner Love O estragou. Wagner Love estragou. Esperanças É um nome. azuis e Exato, granadas. exato. É verdade, isso lembro-me também. É, e não sei, tem alguma perguntinha? Não, eu, assim, É que eu queria passar aqui para outro tema. Nesta mas- linha, eu queria perguntar Força, em que força. é que o Pedro, o que é que tu votarias mais cedo para presidente do Sporting agora no fim do reinado de Frederico Varandas, quando isso acontecer? Manuel Moura dos Santos ou Bruno Carvalho? Estes dois. Mas o Moura dos Santos vai se candidatar. Não sei, mas na hipótese de se candidatar. Pá, eu conheço bem o Manel e gosto muito do Manel, mas se calhar entre os dois candidatava-me eu para safar aquilo. Nós votávamos. Obrigado. Se pudéssemos votar, votávamos em Pedro Fernandes. Sou muito mau gestor. Quer dizer, lá, das contas lá de casa nem consigo gerir alguma coisa. Ainda vai consultando sempre o saldo. portanto, Sim, exatamente. Preocupado há de ser. pelo Isso sou, menos. isso sou. Contem comigo, Sportingistas em casa. Em caso de vazio. Pedro Fernandes 2030. Exato. E antes de fazer Eu, por falar força, de força. presidentes, aproveitava que o Zé está ali com a mão na massa e colocávamos já sei. o vídeo de uma imitação que ficou célebre do Pedro, que também é um presidente do Sporting. Qual? Vou no bacalhau. Esta é a minha ideia, este é o meu projeto. Os sportingistas sabem que o melhor para eles. Ai, não me é o lembrava bacalhau. disto. Sem pressão, vou no bacalhau. Era eu a fazer do Dinho Lopes. É uma falsa memória também. Bacalhau? Mas quem é que pediu bacalhau? No meu projeto está bife do lombo, sempre esteve bife do lombo. É a decisão acertada para os sportingistas. Os sportingistas sabem que o melhor para eles é bife do lombo. Eu não me vou desviar nem um milímetro. No meu projeto para este novo pavilhão do Sporting estão aqui umas escadas. Este é o meu projeto, esta é a minha ideia, é o melhor para os sportingistas e não vou desviar nem um milímetro. Não te recordavas disto? Não, nada. E depois desvio o prato em milímetro. Isto continua, É não isso. é? É, continua. Faltava Já muito pus aqui ritmo. esta escada. Ah. No meu projeto para este novo pavilhão do Sporting vai nascer aqui um elevador. Este é o meu projeto, é o melhor para os O último, sportingistas e não eu desvio acho que o último é nem o um melhor, o mais hilariante. Deve ter sexo, não? Deixa eu pôr já no último. Pois. Ismailov. Enfim, avançamos. É isso. E antes de transitar para o. Já não me lembrava disso. 30 minutos de bife do lombo. Exato. Antes de passar para o último, assim, o último tema grande, eu queria te perguntar, enquanto comunicador nato que és, como é que tu vês a comunicação do futebol em Portugal,
que agora atravessa um período melhor, mas que naqueles tempos em que eu referi, em que havia assim mais tumulto, que eram períodos mais tumultuosos do futebol português, havia aqueles formatos em que tínhamos adeptos de clubes que agora já estão mais extintos. A minha primeira pergunta é se alguma vez foste convidado para um formato desses, e o que é que tu achas como é que tu vês a comunicação de futebol em Portugal e a forma como isto... Mas estás a falar a comunicação feita pelos clubes, não é? A forma como os clubes Não, estão eu estou a falar de comunicação, ou seja, de programas de opinião. programas de opinião. Acho que toda a gente concorda que são demasiados, não é? Mas o que é certo é que há público para os ver. Eu hoje em dia não acompanho muito, porque aquilo demora muito tempo. Demora muito tempo. Gosto quando há casos de ir lá espreitar quando os ânimos estão mais acesos. Quando está mais quentinho. Exato, para ver quando aquilo está mais quentinho. Agora, eu acho que é mais importante falarmos da comunicação que é mesmo feita nos clubes. E aí eu acho que o futebol tem evoluído no bom sentido. Sim. Porque o futebol era um mundo muito fechado, não é? Muito nublado, com muito lodo, com muita lama, com muita escuridão. E hoje em dia os clubes estão mais abertos, os jogadores estão mais abertos, aproximam-se mais dos adeptos, fala-se mais abertamente das coisas que acontecem. Acho que o VAR também veio. O Sporting é pioneiro nisso, e acho que o VAR também trouxe mais verdade ao futebol, apesar de continuar a falhar-se, e vai continuar sempre a falhar, mas há menos erro. Mas falha menos. E falha menos, é verdade, e falha menos. E tudo isto acho que tem contribuído muito também para aproximar as pessoas do futebol, que as pessoas têm que acreditar que ganham melhor, não é? Sim. Se as pessoas tiverem sempre a desculpa do isto são esquemas de bastidores e o árbitro é comprado e etc e tal, isso vai acabar por tirar pessoas dos estádios e mesmo do espetáculo e de ver na televisão. Quanto mais forem transparentes as pessoas do futebol, e quanto mais abertas forem ao público e aos seus adeptos, mais as pessoas vão acreditar no futebol e mais pessoas virão aos estádios, e melhor será o negócio para toda a gente. E é mais honesto, e é um futebol que aproxima as pessoas dos jogadores. Como é óbvio, por exemplo, o Sporting tem o backstage, tem essas... Eu Sim, entrar também. por aí, porque o Pedro estava a dizer que era muito treinos à porta fechada, quase... Sim, os ausência jogadores total de não tinham comunicação, contacto com ninguém ninguém. falava. Mas também vivemos num tempo, ou seja, quando o Pedro começou a ver futebol ali, meados dos anos 90, os treinos eram à porta aberta. As pessoas podiam falar com os jogadores, os jornalistas na porta da... É verdade, é verdade. Seu Depois amigo- começou-se a fechar tudo, O não é? teu amigo Exato. Miguel Costa diz-nos várias vezes que ia para a porta 10A esperar Os os jogadores, jogadores, por exemplo. Sim. E depois vivemos aqueles tempos em que teve realmente fechado, e agora o Sporting, acho eu, o Sporting é quem foi Sim, mais quem forte começou, nisso, sim, sim. abriu a comunicação. Tu és consumidor, tu vês esses backstage? Vejo. Olha, ainda hoje estive a rever o Lado ao Lado, aquele documentário de 1h30 enquanto estava a fazer o meu treino. Vi o documentário todo. E é muito giro, tu conseguiste ter acesso àqueles sim. bastidores e às palestras e mesmo o estado de espírito dos jogadores em determinados momentos, e perceberes que eles também são pessoas, não é? E que E mexe contigo ver o Ruben a falar daquela forma. mexe. E arrepio-me. E como me arrepiei imenso de ver as imagens do Manuel Fernandes também nesse documentário. Sim, também. Há ali os momentos dos festejos do Marquês de Pombal, rever aquilo tudo, aquilo mexe, eu arrepio-me imenso. Aliás, eu costumo dizer que se meterem uma música épica com imagens do Sporting, não, tipo aquelas músicas do Gladiador, assim, com uma música do Sporting, eu começo logo a chorar. Não é preciso muito. E é isso, e ver os bastidores, acho que é aquilo que todos os adeptos querem. E acho que nós, no fundo, aqui também o que nós tentamos trazer, e nos nossos convidados, é isso: é trazer essas histórias, trazer as pessoas para dentro do balneário, mesmo não estando lá. Acho que é aquela parte gira do futebol. O que é que fazem os jogadores, como é que são os jogadores, por isso é que até te perguntei como é que eles estão no túnel antes do jogo. São coisas que as pessoas não veem. Eu já tive a oportunidade de jogar no estádio de Alvalade, também em jogos solidários, e poder estar no balneário, sentar no balneário deles, estar a viver aquilo tudo, não é? Usar a casa de banho deles. Aquilo é tudo muito. Pronto, lá está. São curiosidades, são sítios onde nós gostávamos de estar. Todos sonhamos estar, sim, e sim. eu tive o privilégio de conseguir já passar por essas experiências, pisar o estádio de Alvalade, marcar um gol. E jogaste a extremo esquerda, não? Joguei a extremo esquerdo, sim. é a tua posição? É a minha posição natural, né? Era a minha posição número 11 ou 14 quando ficava no banco. Mas pronto, são momentos que nós nunca vamos esquecer. Nós, quem tem a oportunidade de fazer, é de concretizar esses sonhos. Eu tenho pena de que nem toda a gente consiga, mas ao menos fiquem felizes por mim. Achas que isso pode ser importante também para, fazendo a ponto para outra pergunta, trazer as crianças para acompanhar um jogo inteiro, que acredito que seja difícil, e tu que estás nas redes, tal como nós, e ainda com mais prevalência, como é que achas que é possível capitalizar essa atenção das crianças para o jogo? Eu acho que tudo tem o seu tempo, não é? Eu próprio, quando os meus filhos começaram a ter idade para entrar nos estádios, a minha tendência foi: vou levá-los já. Vou já batizá-los, vou já marcá-los com o Sporting para eles nunca mais se esquecerem. Foi um erro, porque o Tomás era muito pequenino, acho que 3, 4 anos é a idade com que se pode começar a entrar,
Eu acho que levei logo com 3 anos. É muito barulho, é muita gente. Aquilo foi uma experiência e não foi fixe para ele. E depois eu lembro-me de ter levantado ao colo. Nós estávamos lá em cima num camarote e aquilo é muito alto, né? Lá para baixo. Ele ficou com medo. Durante os tempos ele não quis voltar a ouvir falar do Sporting, nem queria voltar ao estádio. Portanto, depois para o conseguir convencer e para ele tomar o gosto outra vez pelo futebol e pelo Sporting, demorou algum tempo. Portanto, não se precipitem, façam as coisas com calma. Não façam como eu. Porque tudo tem o seu tempo e os miúdos não conseguem estar ali 1h30 concentrados num jogo. É impossível. Portanto, levam o tablet, depois jogam um bocadinho, não é? Depois voltam para lá outro bocadinho, depois vão para trás, não ali nas cadeiras de um lado para o outro, tem que mudar toda a gente. Portanto, tem o seu tempo e hoje em dia ele fica muito triste quando eu não o levo a um jogo. Ele, por ele já ia aos jogos todos Já está com o e bichinho. está completamente viciado e aficionado pelo Sporting. E tu, ainda, além do Sporting, ainda consegues ver um jogo inteiro ou reservas-te mais para ver os melhores momentos? Não. nas redes? Eu vejo o jogo inteiro, sim. Eu sou a pessoa que vê os jogos do princípio ao fim e fico chateado quando chego atrasado e perco um minuto. Ainda ontem, quando fui ao estádio, fui pôr a bola no centro, não é? E depois tínhamos que ir dar a volta porque o meu lugar era do outro lado do estádio. E eles disseram assim: espera, vamos só ver aqui, o mundo sabe que e depois já vamos para o lugar. Não, vamos já, porque senão Tem que estar sentado. perco o primeiro pontapé. Eu vejo no caminho. E já não consegui ver, só vi a partir do minuto 8 e fico logo chateado de não conseguir ter visto o jogo desde o início. E também não sais assim aos 90 mais Não. 3 para ver. Para mim isso só acaba quando o árbitro apita. Eu costumava dizer, quando o Sporting pode estar a perder 3-0, mas eu acredito, não, mas se os gajos marcarem aos 92, nós ainda damos a volta a isto. Mas é engraçado, agora ainda bem que falas nisso, aqui há tempos, numa final da Taça de Portugal, vocês como são melhores com datas e com resultados e equipas, etc, vão-me lembrar quem é que foi, no Jamor, em que o Sporting estava a perder até já nos descontos. Terá sido com o Braga? Eu acho que é essa do Montero, É não é? isso. Que é Houve essa Terá sido essa do Montero, que depois empatámos e foi a prolongamento. Foi exato. acabar e depois vão Pronto, terá sido 2015, essa. aliás, 2015. Pá, e eu fui para o Jamor com o meu filho. E no Jamor faz muito calor, mas depois arrefece muito, aquilo fica muito frio. E nós estávamos na bancada muito central. vento, não é? Tem muito Entra muito vento, estávamos na bancada central que fica logo à sombra. E nós, aos 90, fomos andando para o outro lado, para irmos para o sol, mas numa de, vamos ver os últimos minutos ao sol. Fomos xingados pela claque toda, como se estivéssemos a fugir do estádio. Tipo, os gajos não são sportinguistas, não acreditam no Sporting, não sei o quê, até ao fim. E depois, quando eu vi que nós empatámos, lá pronto, vamos ter mais meia hora de jogo, não ia ficar em pé com o miúdo ao colo, mais meia hora de jogo, voltámos para a bancada, outra vez os gajos a xingar, agora já voltas. Quando eu no fundo estava só a proteger o meu filho do frio. Exato. Porque eu sou daqueles gajos que nunca saem do estádio até aquilo acabar. Mas pronto, Muito bem. obrigado por me deixarem repor aqui a verdade. É para isso que serve também sim. este programa, não é? E eu ia só para antes de chegarmos ao derradeiro jogo, eu queria te perguntar em relação à seleção nacional, porque como é que tu vibras com a seleção nacional? Quais as diferenças para a forma como vibras com o Sporting? Vibro mais com o Sporting. E aquela pergunta clássica de Portugal ganhar a Mundial ou Sporting ganhar uma Champions? Epá! Exato, essa é a pergunta duro, do pá. milhão. É duro. Aí é difícil escolher, porque é um Mundial, não é? E é uma Champions. E é uma Champions. Mas o Sporting vai ganhar muitas Champions. Portugal ganhar o Mundial é que é mais difícil, se A calhar. Champions é todos os anos, não é? A Champions Mundial todos os anos. Isto agora com o Joker. Nós já não paramos. Pá, não sei, não conseguiria escolher, era difícil. Por acaso, eu vibro mais com o Sporting. Mexo mais comigo do que com a seleção. Ainda por cima, quando a seleção tem convocatórias muito injustas. Desculpem lá tocar neste assunto. Lá está. Depende da seleção. Pode ficar assim. Sim. E tu, já dissemos aqui que tu não és velho. Tu és novo, Obrigado, mas obrigado. nós somos um bocadinho mais novos. bocadinho E somos de uma ainda mais. geração mal habituada, porque nós, desde que nascemos, por exemplo, eu sou de 98, eu não perdi nenhuma. Exato, eu não perdi. 97. Mas tu já perdeste uma fase final. Eu não nasci em junho. Ok, já se pode dizer que eu perdi uma fase final de uma competição, mas eu desde Aquela que que nasci, foi Portugal Costa, não foi falha expulso. nenhuma fase final de uma competição. Pois. Tu ainda vens de uma geração em que ainda se vive um Portugal que não estava habituado às grandes competições. Mas é o Inglaterra 96, provavelmente. Não, eu lembro do México 86. meu Lembras-te amigo. do grande Lembro do saltilho? México 86. Eu fazia muito coleção novo. de latas da Coca-Cola com Ok. a cara dos jogadores. Pá. Ainda te lembro. Sim. Mas 84 já não, então. 84 não me lembro. Sim, O México tem 6 anos. 86 é a minha primeira memória de seleção. Ok. Sim. ok. E onde eu queria chegar é
acho que muitas vezes se vê que não, a seleção, por exemplo, por se ter vivido esses tempos em que Portugal não era, nem sequer estava presente e não era um candidato, eu, por exemplo, vejo agora Portugal como uma das grandes. Portugal é agora efetivamente uma das melhores seleções do mundo. Pois, eu assisti àquela fase mais negra. Achas que isso tem feito na exigência em que nós, portugueses, em relação à seleção, se calhar ainda não somos tão exigentes como devíamos ser com ali com os rapazes? É que eles estão habituados todos a lidar com pressão. Eles estão encabeçados pelo Ronaldo, não é que. Mas eu acho que nós agora exigimos bastante deles. Eu acho que nós agora felizmente, vamos para uma competição de seleções sempre a pensar que é possível ganharmos, não é? Então, para mais depois daquele Euro. Exato. E da Taça das Nações também. Taça ou Liga? A Liga das Nações. Liga, né? Lá estão aí Como é outra que vez. vibraste muito com esse? Não, a Liga das Nações. Não, Não, mas com o 2016. Isso é tipo a Taça da isso Liga. sim. A Liga das Nações é a Taça da É a Liga. Taça da Liga, sim. Pronto, ok. Se ganharmos é fixe, se não ganharmos. É o pronto, Zé Cup. ou serviu os para Chico treinar, exatamente. Mas lembras de onde estavas? Estava no estádio. Estava no estádio, estava em França, meu amigo. Estado de Em França. Paris de France, é verdade. Eu tinha acabado de fazer o programa na RTP, na RTP1, A Culpa é do Ronaldo. Aliás, estávamos a fazer esse programa e fomos à final. E então a produção lá arranjou maneira de nós irmos à final, fazer lá uma reportagenzita, só para servir desculpa, não fomos lá fazer nada. Claro. Era. E então fui assistir ao jogo. Mas, aliás, nós fomos para Paris ainda sem bilhetes. E conseguimos arranjar, à última, arranjámos os bilhetes para ir ver o jogo. Tivemos que nos separar porque não conseguimos arranjar bilhetes todos juntos. Fui com o Rui Tovar e com o José Manuel Coelho. Nosso grande amigo também. Sim, o Rui Tovar. E então tivemos que nos separar e com o Daniel Deusdado, que era o diretor da RTP, fomos os 4, fomos 2 para cada bancada. Eu fiquei mesmo atrás da baliza, onde o Éder marcou o gol. E lembro-me de estar na bancada e eu fui um dos escritores. Eu não sei, aquilo aconteceu ali, foi um momento de grande simbiose entre toda a gente que estava atrás daquela baliza na altura, porque quando o Éder pega na bola, nós começámos todos a gritar, eu posso dizer, chute, chute. A quantidade de pessoas que dizia aquilo e o gajo estou e foi gol. Foi que toda a gente incrível, foi incrível. Mas havia ali um sentimento que se ele chutasse naquela altura, que podia ser gol. E aconteceu. Foi mesmo um jogo incrível. E ainda bem que estava lá. O Rui conta que no final desse jogo os jornalistas foram para a zona mista e conseguiram entrar dentro de campo. O Pedro também Não, eu não estava. Lá está, porque o Rui acho que foi para a zona de imprensa e eu fui para a bancada com o José Manuel Coelho, na bancada sul. Portanto, nós não tivemos acesso a essa zona. Mas foi giro porque depois do jogo acabar, o Tiago Góes Ferreira, outro repórter da RTP, estava lá também a fazer um programa em que ele tinha ido de caravana até lá para falar com os portugueses e etc. E ele estava com a caravana lá em Paris, então nós depois andávamos nas ruas de Paris na caravana, só portugueses, a fazer barulho, mas já não havia ninguém nas ruas. Os franceses foram-se deitar, esconderam-se, meteram a cabeça debaixo da almofada e nós andávamos de caravana a fazer barulho pelas ruas de Paris. Depois fomos jantar a um restaurante que era o único que estava aberto, já às tantas da manhã. Foi uma noite incrível, que também realmente é difícil de repetir-se uma história daquelas. E também estavas presente no hat-trick do Ronaldo contra a Espanha no Mundial 2018. Na Rússia? Sim. Rússia, exatamente, foi o único jogo que eu fui ver. Portugal, Um dos melhores jogos de sempre do Portugal, Ronaldo Espanha. pela Foi seleção. incrível esse. Que ele marca um gol de livre direto, não é? É um hat-trick, sim. É um deles, é Exatamente. aquele livre direto, já quase a acabar o Sorte, jogo. agora já ninguém vai à Rússia, não é? Aproveitar enquanto foi Fui a possível. última vez quando era possível ir à Rússia, fui. Em Sochi, exatamente. E agora é inevitável. Afinal, já tive assim uns bons a ver? jogos. Já vibraste bastante com a seleção. E Euro 2004, tens assim uma memória Não fui em ver nenhum jogo particular? ao estádio. Mas o Euro 2004 vivia-se muito nas ruas, não é? A história das bandeiras, o Exato. de vez na esplanada com amigos. Lembro-me. acompanhar o autocarro também. Acompanhar o autocarro. Eu lembro-me de. Acho que o jogo que eu tenho assim a memória mais viva foi contra a Holanda, o gol do Maniche. Maniche. E vi com os amigos. Cristiano. E do Cristiano. E vi com os amigos nas docas de Alcântara. Estávamos a ver num bar das docas de Alcântara, que cheio de gente, aquilo ao rodo. Parecia que estávamos no estádio. Aliás, o Euro 2004 teve essa beleza, que era onde quer que tu estivesses, parecia que estavas no estádio. Que aquilo vibrava-se de uma maneira. Eu acho que Portugal já merecia receber outra competição Exato. deste género. Acho que vamos receber, não é? Apesar de dividida com. Ainda não está decidido. Pois, E apesar foi aí de... que percebeste que Portugal tinha 10 milhões de habitantes. Estás a fazer o paralelo com o Exato, a Sporting. fazer Saíram todos à rua. Mas eu acho que nunca tivemos tão unidos em volta da seleção como nessa altura, em mérito também do Scolari, de conseguir puxar esse sentimento para a Era um seleção. agregador autêntico. Que agora ficou. O treinador não era grande coisa, mas era um bom agregador, não era? Sim, sim. Mesmo com os jogadores. Ou seja, Sim. até a questão da. Mas às vezes isso da é mais religi- importante até, não é? Na Sobretudo seleção. na seleção. Tens Não pouco tem tempo muito para trabalhar. Exatamente. Não É dá mais tempo o grupo. a grandes ideias. Exatamente. Portanto, ao menos que o grupo esteja todo unido. A religião também ajudava nisso. Sim, o facto de ele ser os vários super católico, jogadores não é? falam Que as rezas que eles faziam antes de entrar em campo, aquilo unia muito o grupo.
Nós já tivemos a oportunidade de fazer um especial Euro especial 2004. 2004 com o Jorge Andrade e com o Nuno Gomes e portanto Ah, fizemos giro, uma já pesquisa. contaram-vos assim algumas. Já temos ali uma Inside historiazinha. stories. Sim. Pronto, não sei se tem mais alguma pergunta antes de passarmos ao nosso jogo final. O jogo final. Não, chama-se Lotaria do Penalti. Lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Vamos então à Lotaria do Penalti e eu trago Vou para falhar ti, tudo. peço ao Zé, que são 5 flops do Sporting e 5 tu vai- flops. E eu escolho o maior flop. Não, vais ter que adivinhar quem são. Ah, Vamos, ok. vamos ter que pôr a tua memória aqui. Mas vamos dizer os nomes, é isso? Não, vamos mostrar a foto e tu tens. Ai, a foto! Essa é boa. Não era fácil. Ok, vamos lá. Eu sou péssimo nestes jogos. Não sei se costumas ter pesadelos de noite, mas se calhar hoje vais ter Com estes estas jogadores. fotos. É Paulo Bento. Era Paulo Bento. É português, não é? Não. É da Pronto. nacionalidade do nosso melhor jogador. Do nosso, não, do Sporting. Melhor jogador do Sporting. É sueco. É. Tivemos outro sueco. Estás a ver? Tão bom que eu não me lembro que tivemos outro sueco. Começa por F, não é? Eu Exato. sueco só me Meio lembrava dos do Benfica. Um sueco. Médio Começa centro. por F. Farnerud. Exatamente. 1-0. Vai buscar. 1-0. Mas também foi com ajudas, é? Mas ele não era mal todo, ou era? Também não era Depois também. Pois, Não, acaba por não ser, marcou. Não acaba por ser marcou. umas ilusões. É uma superstar, não do futebol, mas é uma superstar. Era o do Zamalek, não era? Não é o Chicabala. Pois não, então quem é esse? Este podia fazer um dueto contigo assim numa paródia. Esse é espanhol. Exato. Não é? É o Jesse. Exatamente. Falaste há pouco dele. Exato. Exato. Real Madrid. Pois é, vai. Podiam ter feito assim uma paródia juntos, assim uma música. Vinha com o carinho que do Real Madrid, mas depois era. queria mais era da cantar, Candonga, ele não é mais cantor. Exatamente, mas era mau também. Pedro também tem vídeos no YouTube com mais de 3 Esse é o mil Francis espectadores. Albiquel. Não, esse aí acho que acredito Peraí. que possas ter pesadelos com ele. Central, não é? Sim, uma noite fria em Maribor em que ele dá um. 2014, 2015. Exato. Central. Tinha um nome esquisito, não tinha? Sim, Dois tem. nomes, francês. um por N, outro por S. Um por N e outro por S? Uhum. Não chego Nabi. lá. Nabi. Era um grande Nabi, era. Nabissar. Nabissar. Pois, Nabissar, era o Nabissar. É, Nabissar. Ele, Era grande. ele era tem grande aquele jogo, Yeah. aquele jogo fatídico no Maribor em que o Sporting perde na Eslovénia mesmo. Chega mesmo a perder. Marca um autogol. Mas isto lá sai, era aqueles tempos que nós comprávamos 20 jogadores Exato. por atacado, não é? Uhum. E depois, Quanto é havia- que este pacote? pronto, e depois há um que tinha que resultar. E este craque. Pá, eu lembro-me desse craque. Este também vem com um rótulo. Barcelona. Mas eu sou péssimo com nomes, pá. Gostava imenso de vos ajudar mais neste jogo. Não me lembro do nome dele. Lembro-me da cara, mas não me lembro. Referen. É o Reference Soares. Ok. Referen Soares. Referen. Caraças. O último é assim também. Vocês vão buscar isto mesmo ao Isto é baú. Perla para aí 2009, 2008. É, sim, sim. Já Esse é um equipamento ponto. da Puma. É um ponta de lança que, atenção, jogou durante cerca de 12 anos e tem 32 golos. Uau! Quase perto dos números do Ronaldo, não é? Não, quase perto dos Do números Andorinhas, do Andorinhas. do Gyökeres num mês. Pá, não me lembro também do nome dele, não. É o Purovic. Purovic. Veio na altura com o Ismailov, com o Sim, 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 sim. Saudoso. Cheguei a vê-lo jogar, como é óbvio. Agora depois de dizeres o Meio nome, 2 metros, mas Pois era. não lhe valia de muito. assim meio marreco, não É é? isso. E o meu último desafio para ti é que já não temos mais flops. Agora, Pô, acabando- realmente muito a- bom. Mas acabando- havia mais, havia outros que eu sabia os nomes. Havia acabando a parte mais de pesadelo, qual é que é o teu 11 de sonho do Sporting? 11, queres mesmo que eu tire assim com o 11? Quero. Pá, eu acho que temos que meter o Damas Para na fechar. baliza, não é? Vitor Damas. Damas na Exato. baliza. Quero- Do Miguel Costa. Que era o também. Miguel Costa e esperar lá à porta 10A. Grande Vitor Damas. Parecido com o meu pai. O meu pai às vezes era confundido com o Vitor Damas. Era com o Vitor Damas e com o cantor brasileiro, o Roberto Carlos. Não, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior. Esse é que era. Agora, 11, deixa lá ver, à direita. À direita. Caraças. Chutem-me lá assim nomes da Até direita. posso dizer que tiveste com ele em Inglaterra, quando te dizem. Ai, o Pô. Exato. Era No incrível. caso do lateral direito, Acho- joga assim um grande acho que- histórico. Sim, Acho que é. está bem, eu vou com vocês. Acho que é consensual. Vou com o Pô. Estava a pensar no Rui Jorge, mas. Ah. E o Rui à esquerda. Exato. Era à esquerda, estás a ser tão bom nisto. Era o Nelson, o meu tempo era o Nelson, à direita. Ah, Chegou a ser da ok, seleção. exatamente. O Nelson. Lembro-me de um jogador que vocês não se lembram. Tomem, vamos buscar. Já te mostro aqui no Exato. Nelson. Não, mas vamos com o Porro. O Porro é muito melhor, claro que sim. Claro que sim. Centrais. Centrais, aqui é duro. Porque temos recentemente temos o Coates, mas para o Stan Valks, E André Cruz. André Cruz, Entre esses três, André bateu Cruz, ali, Valks, Coates. quem é que metes? Não, mas temos que meter o Leal, não é?
Estou a brincar. Também podia jogar à estou a esquerda. brincar. O Leal também podia jogar à esquerda. Mas podia, mas o Leal, pá, estava com cada casa, não dava. Mas tínhamos outro que eu gostava muito na altura do Leal, que era o. Tinha 2 nomes. Nós ainda éramos projetos nessa altura. Pois é. Chamava-lhe a Gazela. Bom, se eu depois me lembrar, digo-vos. Então, mas. Entre André Cruz, Coates e Valks, quem é que são os que, o que Então impactam vamos mais? meter André Cruz e Coates. Ok. Pode ser. À esquerda. Vox também era bom, mas. É justo? À esquerda, defesa esquerdo. Vá lá, ajudem-me lá, malta. Cada um diz um e eu escolho o melhor. Tens Eu vou pôr Nuno Nuno Mendes. Mendes. Pois, Já o Mendes é teve- mais já teve recente. um ano Mas mais recente, sénior, sim, sim. Pois é sim. pouco Um tempo, ano não é? Mas Sim. realmente. Gostas mais de Grimy? Não, Grimy não. Grimy não. Marcaneira. Sim, tens o Rui Jorge. também não. Tens o Rui Jorge, não é? Não há mais nada, tem que haver mais gente. Assim no Sporting. No Sporting. Tens o Inácio. Bem, só me provavelmente lembro. não Ah, viste? vocês fossem sportinguistas sabiam, não é? Eu percebo. Tens o Inácio, provavelmente não viste Então jogar. vamos ter que ir com o Nuno Mendes, então, não é? Mas os laterais Com sempre essas foi. opções. O Sporting em laterais nunca O foi Hilário. muito pródigo. Mas Sim, tens tens o o Hilário. Hilário, Sim. Pois. Augusto Mas Inácio. eu também não vi o Dama jogar, não é? Exato. Quer Sim, dizer, sim. Se calhar já era nascido, mas o não. Hilário, se calhar, o Hilário. Sim. À direita tínhamos o César Pratos. É o também. jogador com César mais jogos Prates. sempre, não é? Marco Aurélio, era agora já me lembrei. Marco Aurélio, exatamente. Não, mas mantemos o que temos. Não muitos, não metas lá o Marco Aurélio, mas eu gostava do Marco Aurélio. Era um bom jogador. Ficamos com o Nuno Mendes, então. Nuno Mendes. Agora, meio campo. Queres o Meio meio campo campo, a 3, Balakov. queres o meio campo a 2. Não sei, eu vou dizer os nomes dos Ok. melhores. E nós ajudamos. Exato. E nós montamos a O tática. Balakov tem que estar. Tem que estar nesse Sim, meio campo, sim, não é? sim, sim. O Figo tem que estar nesse meio campo. E o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, claro, tem que estar nesse meio campo. Fechamos o meio campo. O João Mário. se Para calhar. podermos. Então, queres acabar este programa com saúde ou não? Mas agora na frente. Uma tripla de ataque. Já falámos aqui de tantos, não foi? É isso. Vitor Vítor, Cristiano Ronaldo. e Lietzen. Não sei, aquela traição Mário. caiu-me mal. Super Mario. A traição caiu-me mal. E Mário. Super Mario. Ricardo Quaresma. Dizemos-lhe. Queres ter essa ponte? Está bem. Não metemos o João Pinto, estás a ver? Ah, Que é o pai dele. Que é o pai dele. exato. Mas o João Pinto, se calhar, metíamos mais no meio campo, não é? Eu ponho aqui o Depende. João Pinto. Se quiseres pôr o Dia Jogar Capel. com o- Não, põe o Jardel. Põe o Dia Jardel. Capel também pode. Dia Capel. Jogava sempre assim. Grande jogador. Estamos mal? Ah, estava aqui com a caneta. Ah, pois estás a fazer É pá, barulho. Zé. Então ficamos com o Jardel, não é? Fechamos o Mário. Está Está bem. Está um grande 11, não está? Fogo. Vocês só me ajudaram em 2 posições também. Não É foi isso. assim uma Não, grande sim, ajuda. sim, sim. Está As feito o laterais. 11. As laterais, porque é difícil encontrar bons laterais. Uhum. E Ficou aqui a prova. depois de feito o 11, 90 mais 3, já estamos no prolongamento, já estamos a fechar. Estamos a derrapar, Não sei não se é? tem aqui alguma mensagem final, uma história. Agradecer ao Pedro. Exato. Claro, Isso é Nosso óbvio. primeiro Obrigado. convidado aqui em casa. É isso, por nos receber aqui Obrigado em casa, por, por ser me um. convidarem para ficar a casa. Obrigado por ajudar aqui com os botões do code. Porque depois É isso, obrigado por me ajudares aqui com À isto. vossa conta entrei mais cedo no trabalho. É isso. Espero que me paguem horas extras. Pagar horas extras. Ficaste o ponto. Vamos com o João Pedro ali fora, não há problema. Mas sim, Pedro, obrigadíssimo por nos receberes aqui. Obrigado, eu boa sorte para o resto desta temporada. Obrigado. Espero ter dado aqui um bom pontapé de saída. Sem dúvida. E pá, depois chamem-me para o último, está bem? Para Ok, só para depois vir apagar a juntamos. luz. Não, tenho que vir aqui apagar as luzes. É isso, eu não sei desligar. Pronto, obrigado a vocês que estão aí em casa, obrigado ao Pedro mais uma vez. E portanto, não se esqueçam de seguir o Fora de Jogo. Mais uma vez, obrigado à RFM. Portanto, não percam para a semana mais um episódio. Com o Abraço. Jardel. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90 mais 3.